Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Amigos da TV Canção Nova Rio Grande do Sul, quero cumprimentá-los. Olá, tudo bem? É hora do programa Ponto de Encontro, o nosso programa semanal com notícias, informações e os principais acontecimentos do âmbito da Diocese de Caxias do Sul, que você acompanha aqui pela Canção Nova Rio Grande do Sul. Hoje nós estamos ao ar livre novamente, aqui num dos espaços da Praça da Igreja Matriz Sagrado Coração de Jesus de Farroupilha, e a gente percebe aos fundos aqui então a nossa Igreja Matriz também, que está completamente fechada para o público. Enfim, diante da pandemia do coronavírus, da Covid-19, a Igreja Católica de Caxias do Sul também recomenda muitos cuidados, recomenda e apoia o isolamento familiar, enfim, para enfrentar esse momento de dificuldade que o país e também o mundo atravessa. Hoje, no programa Ponto de Encontro, nós teremos a participação do nosso bispo diocesano Dom José Gislon. Dom José, nesta semana, publicou um novo decreto na Diocese de Caxias do Sul, recomendando e solicitando que as igrejas em todas as paróquias e comunidades continuem fechadas, não abertas para os fiéis nesse período de pandemia do coronavírus. O bispo diocesano Dom José Gislon também apresenta que nesta edição, neste ano, a Páscoa não terá celebrações abertas ao público, aos fiéis, nas igrejas, nas paróquias da Diocese de Caxias do Sul. Dom José afirma que o encontro entre o clero diocesano e o bispo não vai acontecer neste ano, bem como as celebrações do Lava-Pés, a cerimônia da Santa Ceia na Quinta-feira Santa, a celebração da liturgia da Sexta-feira Santa, do Sábado de Aleluia e também do Domingo de Páscoa estarão reclusas, fechadas e serão feitas apenas pelos sacerdotes nas suas comunidades, nas suas paróquias. De acordo com o bispo diocesano, é uma forma também de valorizarmos a campanha da fraternidade aqui no Brasil, que neste ano tem como tema Fraternidade, Vida, Dom e Compromisso. Dom José vai nos explicar logo a seguir aqui no programa Ponto de Encontro de hoje. E nós também teremos mais uma participação no nosso programa da farroupilhense que integra a Pastoral da Pessoa Idosa na Diocese de Caxias do Sul, a Vânia Monhon de Bortoli, que esteve no final do mês de janeiro em Roma participando de uma conferência internacional, a primeira conferência internacional da Pastoral das Pessoas Idosas. Ela vai nos falar um pouco do recado que o Papa Francisco tem colocado e também da sua alegria de ter chegado até o Papa Francisco. Ela teve a oportunidade de cumprimentar o Santo Padre. Estas e outras informações você vai ver a partir de agora aqui no programa Ponto de Encontro, edição de hoje, que já começou pela TV Canção Nova Rio Grande do Sul. A gente se encontra por aqui sempre aos sábados às 18h30 com a edição inédita do programa. Depois temos os nossos encontros que ocorrem também nos reprises às terças-feiras às 16h30 e às sextas-feiras às 12h30. O que de mais importante, mais relevante acontece no âmbito da Diocese de Caxias do Sul, o programa Ponto de Encontro leva até você. E vamos a partir de agora trazendo as nossas informações em detalhes. O bispo diocesano de Caxias do Sul, Dom José Gislon, publicou um novo decreto no âmbito da Diocese de Caxias do Sul nesta semana que está chegando ao final. O bispo esclarece e solicita para que as igrejas continuem fechadas, para que não sejam celebradas missas com a presença de fiéis. A orientação do bispo diocesano é de que os padres em suas igrejas façam a celebração da Santa Missa também
também pelo povo, pelos fiéis, mas restrita. O bispo diocesano também coloca de que todas as celebrações da Semana Santa estão suspensas, não acontecerão no âmbito da Diocese de Caxias do Sul. E por fim, Dom José também pede para que seja valorizada a vida. Ele inicia essa entrevista concedida ao programa Ponto de Encontro, falando da importância do momento do isolamento familiar para que as pessoas tenham nesta oportunidade, momentos de fortalecimento dos laços familiares, de estar mais próximos na família. Vamos acompanhar o que disse o nosso pastor, Dom José Gislon. Eu penso que isso faz bem, acima de tudo, para nós, como igreja, olharmos a realidade do nosso povo de Deus diante da ameaça da vida que está presente com essa pandemia. Uma das orientações que foi assim realçada em relação aos sacerdotes das comunidades, que mesmo tendo que fechar os espaços de culto, com raras exceções, né, onde temos aberto para as pessoas ainda frequentarem, mas não deixarem de celebrar, tendo presente o povo de Deus, que nesse recolher-se, ou no recolher-se, acima de tudo, para preservar a vida, precisa desse sustento espiritual. Em cima disso, muitas paróquias se adaptaram, fazem a transmissão da Santa Missa através dos meios de comunicação de uma forma diferente, mantendo assim um vínculo à comunidade, com a comunidade de fé. Ao mesmo tempo, as celebrações do terço e outras celebrações que acontecem a nível de comunidade ou de igreja, favorecendo também que as famílias, a partir da realidade da casa onde estão, possam também participar e manter esse vínculo de comunhão e, ao mesmo tempo, alimentando o espírito de fé, a caminhada de vida espiritual. Mas agora o problema que aparece no momento é justamente temos toda uma programação da Semana Santa e como igreja diocesana nós vamos seguir as orientações do Papa Francisco, onde temos que viver assim uma Semana Santa totalmente diferente da habitual pela realidade que praticamente estamos vivendo. A começar também pela missa Domingo de Ramos, né, onde também não teremos a tradicional celebração de Domingo de Ramos aberta ao público, a missa do Santo Crisma, onde que é a missa praticamente da comunhão da diocese, onde o bispo se reúne com todos os padres que atuam na diocese, onde são também temos a bênção dos óleos santos que usamos nos sacramentos, né, também não vai ser possível fazer esse ano. E em cima disso o Papa justamente comunicou que cabe à autoridade do bispo adiar essa missa para uma outra realidade, onde favoreça a participação do clero, né, nesse sentido de comunhão. Então nós como diocese ainda vamos refletir e ver, né, depois de passar toda essa realidade, quando é que vamos fazer então a missa do Crisma, justamente a bênção dos santos óleos. E todas as celebrações da Semana Santa, que envolve também a Sexta-feira da Paixão, o sábado, digamos, do Aleluia, a Semana da Páscoa, todas essas celebrações serão canceladas, a participação do público serão feitas somente ao interno das igrejas, em todas as paróquias. A recomendação é que se faça as celebrações, mas sem a presença maciça do público. É uma realidade, digamos, um tanto difícil para a vida da igreja, mas penso que nessa celebração, mais do que nunca, queremos trazer presente o nosso povo de Deus, que na dor do Cristo, que entrega a sua vida na cruz, e ao mesmo tempo traz em si toda a dor da humanidade que caminha nesse mundo, para podermos também, na Páscoa, celebrarmos a alegria da vida na ressurreição do Cristo Jesus. Então, é um momento que a igreja se une no silêncio, né, em oração. Que os fiéis, a partir das casas onde estão, tudo mais, vivam profundamente esse momento de comunhão, de celebração da Páscoa, mesmo não se fazendo presente corporalmente, fisicamente, que se façam presente ou vivam essa comunhão de forma espiritual com a sua igreja, com a sua comunidade de fé. É um tempo, sim, eu acho que do silêncio, esse silêncio que estamos vivendo faz renascer em nós
esse espírito de comunhão mais profunda, tendo presente o silêncio de Maria diante das dores do Cristo, né, que carregava a sua cruz justamente para ser, digamos, crucificado no Calvário. Eu penso que é o momento que nós também estamos carregando a nossa cruz no silêncio, não no silêncio da indiferença, mas no silêncio de uma profunda comunhão com o Senhor, uma profunda comunhão também com os irmãos e irmãs, com toda a realidade da nossa sociedade, tendo presente todas as pessoas que trabalham justamente no campo da saúde e que estão colocando, digamos, em risco a vida para cuidar da vida das pessoas, dos enfermos. Queremos viver essa quaresma em profunda comunhão com as famílias, né, justamente afetadas pelo coronavírus, mas também por outras doenças e que sofrem no dia a dia também essa realidade, muitas vezes, de ver a realidade da dor e não poder partilhar ou guardar isso no coração, muitas vezes com uma forte dor, ao mesmo tempo, digamos, numa atitude quase que de isolamento diante do contexto, muitas vezes, que afeta toda a nossa sociedade. Queremos que a Páscoa nos fale de vida, de esperança. E eu acho que isso nós queremos celebrar. A passagem do Senhor pela sexta-feira da paixão, mas também a alegria da ressurreição. E eu creio que quando passar essa pandemia, nós também vamos ser uma comunidade de vida e de fé renovada pela graça de Deus, mas acima de tudo, pelo espírito de solidariedade, de compaixão que teremos uns para com os outros, vividos diante dessa dimensão, mas também penso que vai fortalecer esse olhar pela vida no contexto de um todo. Palavra do nosso bispo diocesano Dom José Gislon, passando as orientações então no âmbito da Diocese de Caxias do Sul, face à pandemia do coronavírus, da Covid-19, a Diocese de Caxias do Sul suspendeu todas as celebrações da Semana Santa. As celebrações acontecerão no interior das igrejas e serão restritas aos padres. Então, esta é a orientação, a última orientação de Dom José. E nesta semana, mesmo depois do decreto do presidente da República do Brasil, possibilitando a abertura das igrejas para a celebração de missas, o bispo diocesano de Caxias do Sul reiterou de que está mantida a decisão das igrejas permanecerem fechadas. Dom José volta a dizer de que é preciso cuidar e valorizar a vida. Nós vamos ao nosso intervalo, em seguida a gente volta com a continuidade do programa Ponto de Encontro, edição de hoje pela TV Canção Nova Rio Grande do Sul. E na sequência nós teremos a participação da farroupilhense, que é integrante da Pastoral da Pessoa Idosa, a Vânia Monhon de Bortoli. Ela vai nos contar um pouco mais do que foi o seu encontro com o Papa Francisco. Ela teve esta oportunidade no final do mês de janeiro no Vaticano e também cumprimentou o Papa. Ela vai nos falar da sua emoção de estar com o Papa e do que ela percebeu, o forte carisma do Papa Francisco. Fiquem ligados, a gente volta em seguida. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O programa Ponto de Encontro, edição de hoje, já está de volta. Nos encontramos aqui na TV Canção Nova Rio Grande do Sul, levando as informações da nossa Diocese de Caxias do Sul. Os fatos mais relevantes, mais importantes da nossa Diocese, você acompanha pelo programa Ponto de Encontro, que está no ar sempre aos sábados às 18h30 e depois os reprises que nós oferecemos a você aqui na TV Canção Nova Rio Grande do Sul, às terças-feiras às 16h30 e às sextas-feiras às 12h30. Não perca a nossa revista televisiva da Diocese de Caxias do Sul, aqui pela Canção Nova Rio Grande do Sul. Recentemente, ao término do mês de janeiro, o Papa Francisco
Francisco recebeu em Roma, no Vaticano, representantes de todo o planeta que integram a pastoral da pessoa idosa. A Diocese de Caxias do Sul também participou desse momento, da primeira Conferência Internacional da Pastoral da Pessoa Idosa. E uma farroupilhense, a Vânia Monhon de Bortoli, que integra a pastoral na nossa diocese, teve a oportunidade, junto com o padre Darcy Camati, de estar no Vaticano. Nós vamos conversar com ela nos conta um pouco mais de como foi a experiência de ter estado com o Papa Francisco, com a sua santidade, e também o pedido do Papa Francisco com relação às pessoas idosas. De acordo com ela, o Papa pede para que as famílias não coloquem os idosos numa casa de repouso, numa casa de acolhida, e sim, na medida do possível, procurem cuidar desse idoso dentro da própria família. Muitas vezes a gente precisa sim colocar nosso idoso lá, que seja bem cuidado, bem acolhido, numa casa de repouso, tem o seu valor significativo e a gente não, de jeito nenhum, descarta essa possibilidade. Porém, o que se chama muito atenção? A preocupação que ele seja na própria casa acolhido dessa forma e que não precise ir para uma casa de repouso que muitas vezes fica abandonado sem visita dos familiares, simplesmente se resolve o problema, deixa lá e se esquece do idoso que tanto fez pela vida, né? Então, o chamado do Papa Francisco também em relação a isso é que a gente busque um olhar diferenciado em relação a essas casas também de repouso, que a gente faça na própria casa o acolhimento que deve ser feito para o idoso. Vânia, pelo fato de você ter participado também desse congresso internacional no Vaticano, em Roma, você que trabalha aqui na paróquia Jesus Ressuscitado também com a pastoral da pessoa idosa, te animou muito, te ajuda muito, te trouxe de volta com uma visão diferente esse olhar para os idosos? Com certeza, Leandro. A gente vem assim com uma vontade enorme de multiplicar o que a gente viu e vivenciou lá, porque a gente tem muito para somar e muito para se doar ainda nessa missão. Precisamos sim intensificar as visitas, precisamos sim de novos líderes para que se juntem a essa pastoral, né? Porque a gente precisa acolher todos esses idosos que estão lá esperando por uma visita, às vezes que não conseguem sair de casa, que não conseguem ter mobilidade, e são vários tipos de idosos, né, Leandro? Porque tem aquele que ainda tem mobilidade, mas não tem o acolhimento não tem ninguém para conversar, não tem uma vida ativa. Tem aquele idoso que não consegue se movimentar, é totalmente dependente. Tem várias classes de idosos. E a gente precisa também saber diferenciar de como lidar com cada uma dessas classes. Cada idoso é diferente e cada tipo exige um olhar diferenciado. Então, a gente, como pastoral de idoso, a gente busca muito assim que outros líderes se juntem a nós. E o grande desafio é que cada comunidade, cada paróquia, cada igreja, cada município, cada bairro tenha assim a pastoral de idoso que vá ao encontro dos idosos que estão lá nos aguardando para isso, né? Obrigado a Vânia Monhon de Bortoli, farroupilhense, que é integrante da Pastoral da Pessoa Idosa da Diocese de Caxias do Sul, nos passando mais detalhes então sobre esse encontro com o Papa e também da realização da primeira Conferência Internacional da Pastoral da Pessoa Idosa, que ocorreu em janeiro no Vaticano. Nesta semana eu tive a oportunidade pela TV Serra Farroupilha de conversar com o padre da Diocese de Caxias do Sul, o padre Leonardo Dalosto, que está morando no Colégio Pio Brasileiro em Roma e estudando na Universidade Gregoriana de Roma. Ele está no país italiano já há alguns meses. Nós conversamos via Skype pela TV Serra aqui de Farroupilha com o padre Leonardo, falamos sobre toda essa questão da pandemia do coronavírus e do momento difícil que a Itália atravessa com muitas mortes. Muitos italianos têm sido superior a 500 a 600 mortes
por dia na Itália nos últimos dias, enfim, já passando de mais de 8.000 italianos que perderam a vida pela pandemia do coronavírus. E o padre Leonardo também nos conta dos movimentos da Igreja Católica, da preocupação do Santo Padre, do Papa Francisco também com esta pandemia. O padre Leonardo fala então, num dos seus trechos, dos movimentos da Igreja Católica e da preocupação do Papa Francisco, que tem rezado muito, orado muito diante da pandemia do coronavírus. Aqui, há mais ou menos 15 dias atrás, pouco mais agora, quando o governo lançou o decreto restritivo de quarentena, né, então a CEI, que é a Conferência Episcopal Italiana, também suspendeu todos os ofícios religiosos, né? Portanto, isso inclui as missas, os funerais, enfim, inclui tudo. Todos os ofícios religiosos, confissões, tudo foi suspenso, né? E o Papa pediu, então, que se seguisse essas medidas da CEI e que se seguisse as medidas do governo. O Papa reiterou isso algumas vezes, né? Que para nós é um momento muito difícil, até liturgicamente, porque é o momento em que nós vamos celebrar a Páscoa, que é o centro da vida litúrgica da Igreja. E a Igreja não vai poder celebrar a Páscoa unida. Quer dizer, os sacerdotes vão celebrar a Páscoa nas suas igrejas sem o povo. Vão celebrar pelo povo, mas sem o povo. Por quê? Porque é uma medida de cuidado. É a única forma que nós temos de cuidar das pessoas agora é mantendo elas nas suas casas. O Papa está constantemente rezando, ainda convidou as pessoas a rezarem unidas por causa das vítimas, dos mortos, dos doentes, dos médicos, né, rezando por todo mundo, mas ele pede que nós sigamos, sim, esse protocolo de cuidado, que é a única maneira que nós temos de lidar com o vírus no momento, é o isolamento social. Até a igreja aqui em Caxias do Sul, nosso bispo diocesano Dom José Gislon também tem frisado muito, tem suspenso todas as celebrações, todos os trabalhos da igreja, no decreto desta semana também, já restringindo as celebrações da Semana Santa, acontecerão muito restritas com os sacerdotes, não haverá participação dos fiéis, do povo também, e Dom José tem falado muito, até porque nós no Brasil vivemos a campanha da fraternidade com o tema Fraternidade e Vida, dom e compromisso. Então, uma das justificativas de Dom José tem sido também esse cuidado, esse zelo, esse olhar para a vida. É um sacrifício para a igreja também, mas um sacrifício em favor da própria vida. Sim, parece estranho para nós, né, padres, que estamos acostumados com o cuidado pastoral do nosso povo, que estejamos longe deles nesse momento. Mas é exatamente a forma do cuidado. Quer dizer, nesse momento, a forma do cuidado é que as pessoas entendam que elas precisam estar nas suas casas, né? Então, nós não podemos ser irresponsáveis de aglomerar as pessoas, ou de mandá-las para a rua, ou de mandar elas celebrarem os ritos pascais nas igrejas, porque são focos de contaminação. E não só colocamos em risco a vida do nosso povo, como colocamos em risco o sistema de saúde do país inteiro. Certo. O Papa Francisco tem estado muito preocupado com essa questão. Vocês que estão ali próximos do Papa, o que se percebe no Papa Francisco também com relação a essa pandemia que afeta o mundo? Bom, é claro que o Papa tem trabalhado muito a ideia de que nós precisamos estar em constante oração, né, também pedindo o fim dessa pandemia. Ele reiterou algumas vezes que nós iremos sair mais humanos dessa pandemia, é uma esperança do Papa, né? Que nós, vendo esse sofrimento e sofrendo com as pessoas que estão doentes, com as pessoas que estão morrendo, com os familiares, com os médicos, enfermeiros, enfim, que estão dando a vida e que estão perdendo a vida também, nesse cuidado, nós sairemos mais humanizados. Essa é uma esperança do Papa, né? Mas o que o Papa pede é exatamente que nós entendamos que precisamos cuidar uns dos outros. E a forma do cuidado agora é essa, é permitir que o outro esteja na sua casa. Então, por mais que seja duro dizer isso, entender isso, nós não temos outro meio de cuidar das pessoas, senão exatamente pedindo e trabalhando para que as pessoas estejam nas suas casas, né?
Então, é claro que o Papa tem trabalhado muito a questão dos pobres, dos trabalhadores informais. Aqui na Itália tem muita gente de outros países que trabalham, né? E pedindo que o governo também dê a essas pessoas as condições para que elas possam permanecer nas suas casas, né? Nesse tempo de quarentena, que é um tempo drástico para todo mundo. Perfeito, Padre Leonardo Dalosto, que é padre da Diocese de Caxias do Sul, trabalhou antes de viajar a Roma aqui no Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio em Farroupilha e partilhou conosco no programa Ponto de Encontro um pouco do que vive a Itália, enfim, o coração católico do mundo, a preocupação do Papa Francisco com relação à pandemia do coronavírus. Esta entrevista foi concedida à TV Serra aqui de Farroupilha, mas achamos por oportuno também estendê-la à nossa TV Canção Nova Rio Grande do Sul. E desta forma estamos chegando ao final da edição de hoje do programa Ponto de Encontro. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam em mais uma edição do nosso programa. Mesmo nesse momento de muita dificuldade, em que as celebrações de missas na Igreja Católica da Diocese de Caxias do Sul estão restritas somente aos padres e não abertas ao público, a TV Canção Nova continua levando ao ar aos domingos, às 11 horas da manhã, a Santa Missa transmitida ao vivo, diretamente do Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio em Farroupilha. Obrigado a você que nos acompanhou nesse programa, um grande abraço. Cuide da sua vida, cuide da sua família, reserve-se nesse momento também, tenha todo o cuidado. Acima de tudo está a nossa vida. Não há qualquer outra situação que venha a estar à frente da vida. Não há lado econômico, não há lado social, enfim, a vida está sempre em primeiro plano. Cuidemos de nossa vida. Um forte abraço, fiquem bem e até o nosso próximo Ponto de Encontro. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.